organização, agradecemos a participação do Hélio Vicentini. Bem, na sequência, nós convidaremos agora, então, para compor, por favor, então, venha André Melo, ele que será agora, então, o nosso palestrante, ele que é da Enel Goiás, é isso? Por favor, então, a palavra é sua. Pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, precisamente. Não, meramente tempo cronológico. Agradecendo em nome da Enel a abertura do espaço para a gente poder tratar um pouco aqui, conversar com alguns de vocês. Aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é André, hoje eu respondo também pela parte da gestão de todo o processo de novas conexões de clientes em média e alta tensão dentro da Enel Goiás. Desde análise de viabilidade técnica até a efetiva conexão. Dentro desse processo foi incorporado também à nossa área a gestão de toda a parte de geração distribuída. Então eu preparei e quis trazer para vocês aqui um pouco de como nós estamos nos estruturando, como nós já estamos trazendo algumas melhorias no nosso processo de conexão. A área de grandes clientes, que é onde a célula de captação está inserida hoje, assumiu a gestão de toda a parte de geração distribuída no dia 1/7/2019, fruto de uma série de intervenções que foram feitas por vocês, solicitadas por vocês, e que a nossa estratégia entendeu por um ponto forte dentro da empresa, a célula de captação, para assumir tudo isso. Dentro da célula de captação, nós estruturamos então uma equipe que é exclusiva para atendimento de geração distribuída. Até então, esse atendimento ele era descentralizado, e a gente pensou, putz, tem algum lugar aqui no estado que está bem, outro não está, e a gente precisa nivelar para procurar uma qualidade para todo mundo. E já adiantando para vocês, algo que alguns daqui sei que receberam na semana passada por e-mail, a entrada das solicitações de acesso, que até então inferiores a 10 kW pico para geração distribuída, era por um e-mail, às vezes era meio conturbado, demorava a resposta, estou vendo o pessoal só concordando, né? Eu sei, gente, é por isso que a gente está tentando melhorar, tá? A partir de amanhã, 15/8, e essa data eu confirmei hoje antes de subir aqui para falar para vocês, tá? A gente vai fazer a migração da entrada da solicitação de acesso para um canal que é digital, vai ser mais transparente, vai ter uma maior confiabilidade, tanto para vocês fazerem a solicitação, terem o retorno, e fazer o acompanhamento até a emissão do parecer. Eu vou falar um pouquinho disso aqui mais na frente. Hoje, nessa reestruturação, nós alteramos o e-mail que era tratado, as solicitações até 10 kW, acima de 10 já funcionava dessa forma, para o e-mail que é gd.goias@enel.com. Nesse e-mail, nós conseguimos fazer a tratativa de dúvidas gerais, informações, solicitação de reunião, quando é preciso, para geração distribuída exclusivamente, tá? Vai cair naquela equipe que eu falei que a gente montou. Atendimento via WhatsApp. Esse número aqui também vai começar a operar a partir de amanhã. A gente vai fazer uma virada de chave geral no processo. E o canal de entrada que a gente vai ter é o SICAP. O SICAP, para quem já tem algum trabalho conosco, já conhece, ele é um canal utilizado para análise de aprovação de projetos, seja qual projeto a gente tiver dentro da empresa. Então, era um canal que funcionava muito bem para análise de todos os tipos de projetos. Então, caramba, se a gente tem aqui algo que consegue ter uma transparência, uma confiabilidade legal, vamos colocar também os processos que a gente precisa dessas características dentro dele e vamos fazer essa gestão de tudo que é necessário dentro desse canal. Daqui para frente, eu vou mostrar para vocês um pouco do que é esse canal. Certo? Aqueles que já conhecem, ok? Quem não conhece é a forma como vocês serão atendidos. A tela inicial do SICAP, pessoal, é essa daqui. Deixa eu só ver o link dele, ficou aqui na apresentação, né? Tá bom. A tela inicial, pessoal, a interface que vai aparecer para vocês é essa daqui.
onde, antes de qualquer coisa, eu tenho uma lista de contatos que vai falar com os projetistas para análise direta ali, a questão técnica. Caramba, como que eu posso colocar aqui meu inversor? Ele tem que ser um string boss retirável ou não? Ele vai querer colocar tal critério, uma lista de inversores que estão homologados ou não, uma peculiaridade do seu projeto. A gente tem um canal direto do nosso projetista. Ali dentro tem os canais para falar com a minha equipe, para atendimento comercial e download de formulários padrões. Para fazer solicitação de acesso, é pré-requisito informar alguns dados. Os registros para a central geradora na ANEEL, que somos nós que vamos fazer. Qual é a potência? Uma lista de documentos que são necessários para fazer a entrega. Então, eles estão ali em download, possível. E do lado de cá, qual é a lista de cada um que vocês precisam apresentar? André, eu tenho um projeto de 75K. Aonde que eu vou para saber o que eu preciso? Aqui, lista de documentos. Achou o que você precisa? Formulários padrões, faz o download. Você já tem tudo que precisa para fazer o ingresso da sua solicitação. Do lado de cá, a gente colocou login e solicitar acesso. O primeiro acesso pode ser feito direto por aqui, não precisa falar com ninguém. Vocês vão se cadastrar e já vão receber no e-mail cadastrado a senha de acesso. Daí para frente, a interface direto com a máquina. Quem já tem usuário vai clicar em login e vai fazer o login como já faz normalmente. No campo de solicitação de acesso, eu peguei um dos campos apenas para mostrar para vocês. É um formulário online, onde na solicitação ela vai estar especificada abaixo de 10K, entre 10 e 75 ou superior de 75K, e vai pedir para a gente alguns dados. CPF, nome, telefone, e-mail, ali o responsável e... Ficou ruim a imagem, eu não consegui entender o que é aquilo, gente. Desculpa. É um CAPTCHA, validação. Obrigado, gente. Tá bom, a validação. Bom, feita essa interface, ela vai mudar para cada solicitação. Tem algumas solicitações que a gente precisa de dados a mais. Alguns deles eu vou precisar, por exemplo, do contato direto do cliente. Alguns eu vou precisar que seja submetido apenas o contato do procurador, de quem porventura está desenvolvendo o projeto. Todos eles vão aparecer aqui para dentro. Na lista de formulários que eu abri para vocês, eu tenho aqui todas as normativas. Tudo que a gente precisa de formulários e normas técnicas. Esse número 7, que é... Eu vi que vocês usaram aqui um laser, é esse aqui, né? Tá. Esse daqui, por exemplo, ó, solicitação de acesso para microgeração inferior a 10. Você vai clicar aqui e ele já vai te abrir toda a listagem que você precisa informar para mim. Então a gente colocou tudo aqui para dentro. Dentro da tela, isso daqui já é um usuário logado, já fez a solicitação. Agora eu quero acompanhar o que eu preciso. Eu tenho aqui solicitação demanda, nós chamamos uma subestação normal, não é o foco agora. Um microgerador grupo A ou um microgerador grupo B. Nós fazemos a gestão tanto da média e alta tensão quanto da baixa tensão dentro da área. Quando vocês submeterem a documentação, vocês vão submeter em cada um desses itens, porque já vai passar pela validação automática do sistema. É lógico que o meu sistema vai validar se ali tem um arquivo que foi informado. Eu não tenho como validar se o arquivo informado está correto ainda de maneira automática. Isso vai cair depois com uma triagem dentro da minha equipe. O acompanhamento de vocês, quando logado, é feito nessa tela. Vocês têm um interessado, com todos os dados da solicitação de vocês, e aqui nós temos as tramitações, os documentos que foram informados, os documentos que foram adicionados depois do primeiro contato, projetos que foram submetidos, os projetos reprovados em eventual reprova, lógico, já com os comentários do projetista, e essa última etapa aqui é para confirmar tudo aquilo que você fez e encaminhar. É você me falando, olha, tudo que está aqui está certo, pode tramitar direto para a distribuidora e fazer a análise, tá? Dentro da parte de documentação, de novo, a gente pega tudo que foi anexado por vocês para fazer a análise. Tudo que estava nesse campo que eu comentei com vocês aparece para a minha equipe fazer a análise da mesma forma
que foi submetido por vocês, tá? Então, quanto mais claro possível nomenclatura de documentação, quanto mais separado possível for, quanto mais organizado for a solicitação, mais rápido vai ser feita a análise, mais rápido a gente consegue dar o retorno para vocês. Vem aqui também todos os projetos que já foram anexados. E a tela principal para mim, pessoal, do sistema, porque a gente fez tanta força para colocar esse sistema para rodar. Desde a primeira entrada, que foi aqui dia 15/5, até a última análise que foi feita nesse caso daqui, que foi uma reprovação, eu tenho o dia que entrou, o dia que foi tramitado para análise, o dia que meu analista acabou, o dia que eu informei para vocês. E quando eu informei, ao clicar aqui, eu vou abrir o laudo de reprovação ou o laudo de aprovação com as orientações necessárias. Essa tela aqui, pessoal, é acompanhamento online. Para fazer tudo isso que eu falei para vocês, vocês não precisam falar com uma pessoa mais. É lógico, teve necessidade, ficou com dúvida, nossa equipe está pronta para atender. Não quiser, já sabe como faz, quer só acompanhar, quer saber como está meu processo. Eu vou ler com 12 dias da emissão do parecer. Estou preocupado, já está em análise, não está? O pessoal conseguiu, já tem uma resposta ou não? Vai entrar direto no SICAP, pode ser por dispositivo móvel, pode ser notebook, computador, seja lá o que for, e consegue fazer a verificação direta no sistema, pessoal. O porquê disso tudo? A gente enfrentou, e aí isso culminou um pouco na mudança que a gente está tentando propor dentro da empresa, uma série de dificuldades com um volume crescente e exponencial de geração distribuída no estado. Aqui, vocês sabem falar isso melhor do que eu. E as adequações que foram feitas estão começando a surtir efeito agora. A partir do 1/7, quando a gente assumiu essa gestão da emissão do parecer de acesso, dos controles de fiscalização, que são todos os serviços, na verdade, até a efetiva conexão do cliente. E esses têm tido uma melhoria significativa. Ainda tem coisa para melhorar, é lógico. Não vou falar que está perfeito, porque ainda não está. Mas o caminho foi dado. Isso daqui é o que a gente tem para apresentar agora para vocês. É uma aposta que, pessoalmente, eu acredito ser muito válida. A gente vai colher ótimos resultados desses, que são os resultados que a gente colheu de análise de projetos independentes, média tensão e alta tensão, que também passaram por um processo de estruturação muito similar ao que aconteceu agora na geração distribuída. Nós tínhamos algum passivo, tínhamos algumas dificuldades, e hoje, em média, um projeto de MT tem o seu parecer emitido, não quer dizer que é aprovado, tá? Tem a sua análise concluída em 10 a 15 dias. Então, está na metade do prazo regulatório. A gente está perseguindo algo parecido com isso para a geração distribuída, certo? Eu agradeço mais uma vez e já encerro agora também a minha participação. Organizador, André Mello, muito obrigado pela sua participação. Senhores, agora nós teremos então a participação de todos, ok? Por favor, eu vou convidar para que venha agora o palco, por favor. Nós teremos agora o nosso momento das perguntas, nós teremos então o nosso painel. Vou convidar novamente para retornar, por favor. Convido o Hélio e também o André. Nós temos aqui 3 cadeiras. E agora eu tenho o prazer também de convidar para compor o Guilherme Crispim, ele que é da Forte Leve Solar, para as considerações e em relação às perguntas. Estarei com o microfone, só sinalizar, ok? Vou até vocês aí, tá bom? Já já a Jennifer vem nos ajudar. Boa tarde a todos. Imagino todo mundo na expectativa aí do almoço. Eu acredito que vai ser, talvez, provavelmente, perguntas e respostas mais objetivas. A gente separou algo em torno de 2h30 para isso. Podem ver rapidamente. Rapidamente. O André deve estar numa ansiedade boa, né? Havia um tanto bom, imagino eu, de perguntas. Você já conseguiu aí redimir algumas, né? Mas eu tenho certeza que você está preparado, está tranquilo. A grande maioria do pessoal que aqui já me conhece e já fala comigo. Então pronto, em casa. Eu também gostei muito da tua fala. Eu tenho defendido muito dentro da BGD que a BGD é a Associação Brasileira de Geração Distribuída.
Claro que a solar é importante, muito importante, representa hoje boa parte dessa discussão que a gente está vivendo, mas eu acho que vem em boa hora essas observações que você fez, porque energia é algo que a gente tem que aproveitar, né? É fundamental. Eu estava numa plenária há pouco, nessa questão social, quando a gente começa a pensar em água, começa a pensar em alimento, começa a pensar em desenvolvimento social, enfim, a energia está na base disso. Então, claro, a solar é fundamental, mas a CGH também é fundamental, biogás, gás, enfim, eu acho que é uma maneira da gente se independizar. Bom, dito isso, e para a gente tentar encurtar, porque eu sou um pouco prolixo, está aberto aí para perguntas. Opa, é isso, hein, rapaz? Vou pedir para chegar um microfone aí para você, pedir que você se apresente. Então, ali. Desculpa, vai. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo, sou instrutor do Senai Goiás. Uma pergunta para o André Bello. Um exemplo hipotético. Imaginem, por exemplo, uma rede de supermercados onde a gente quer fazer uma usina para compensar a conta de várias filiais dessa rede de supermercados. Ou seja, a gente tem um CNPJ e vários filiais baseadas nesse mesmo CNPJ. A gente tem algum limite de número de CNPJs ou de potência para fazer a compensação desse tipo de cliente? Não, o limite que vocês vão ter vai ser na usina geradora, onde vocês forem conectar, ela tem que respeitar o TANA 482, o limite máximo de potência definida nela. A quantidade de CNPJs ou unidades consumidoras que vão fazer a composição do sistema de compensação não tem nenhuma limitação. Ok, obrigado. Obrigado, André. Boa tarde, eletricista da Universidade Federal de Goiás. Eu vou jogar sujo aqui, aproveitar que estou com o microfone e fazer uma pergunta para cada um. Minha pergunta para o Hélio tem conhecimento da utilização de bombas funcionando como turbina, né, e utilizando geradores assíncronos, né, máquinas de indução, em microcentrais hidrelétricas, né, que é uma técnica abaixo de 75 kW, mas se isso tem tido alguma aplicação em mercado, né? É uma pergunta mais técnica também para o André. É o seguinte, André, eu sei que vocês procuram atender o cliente da maneira mais correta possível. Eu acho que a Enel já melhorou em muitos aspectos nessa relação mais transparente com o cliente. Eu vejo evoluções e muitos passos interessantes, né? Eu digo que cada dia é um passo no sentido da melhoria, né? Mas tem uma questão que ainda preocupa um pouco, que eu vejo, assim, às vezes atendo alguns clientes. A Enel aqui em Goiás, ela exige um estudo de seletividade da proteção, né, para poder fazer a conexão de micro e mini centrais fotovoltaicas, é o caso específico do fotovoltaico, né? É muito conhecido e muito pacífico na literatura que o módulo fotovoltaico e as usinas fotovoltaicas, elas não conseguem, em condição de curto-circuito, fornecer, na melhor das hipóteses em termos de geração e na pior em termos de proteção, uma corrente superior à sua nominal, ou seja, ela não afeta em absolutamente nada a seletividade no ponto em que ela é conectada. E esse é um caso bem atípico no Brasil. A própria Enel, no Ceará, não exige isso. A minha pergunta é por que isso tem um custo grande para o cliente, né? Essa exigência, que não consta, inclusive, da NT 71, fica parecendo um excesso de zelo, às vezes, né? A gente se preocupa um pouco com isso, né? Vou te dar tempo para pensar. A primeira pergunta foi para ele. Olha, viu? Eu não tenho como ajudar, não. Só passar o microfone. Tá bom. Professor, né? Bom, professor, obrigado pela pergunta, tá?
eu posso falar o seguinte, na região que eu atuava, lá da Enel São Paulo, realmente a questão de aproveitamento hídrico começou recentemente com a questão dessas microturbinas. Tá? A utilização de motor assíncrono, realmente, pelos casos que eu estudei e agora nessa parceria que estou fazendo com a empresa que eu estou ajudando na consultoria, realmente a gente não viu nenhum caso, né? Eu acho que não é aplicável ainda a utilização de motor assíncrono. O que a gente vê é o seguinte, nessas máquinas motobombas, inclusive, a gente utiliza inversores. Né? Então, pega a corrente alternada, vai para a contínua, depois volta para a alternada, justamente para ficar num, vamos dizer, índice de qualidade, de frequência, de acordo com a rede, para não ter nenhum tipo de perturbação. Tá bom? Enes, apesar da informação técnica, inclusive o Enes é professor aqui na UFG, universidade da qual eu sou egresso, eu não consigo te responder de maneira própria a sua pergunta. Tá? Então, eu consigo responder o porquê da diferença dos alinhamentos das empresas. O nível de criticidade de cada sistema, apesar de estar interligado aqui, nós temos um nível de criticidade de rede diferente do nível de criticidade de rede do Ceará. Isso, obviamente, vai impactar em alguns procedimentos diferentes quanto à segurança da operação. A Enel ela vem já ao longo de 6 meses trabalhando a unificação de todos os seus procedimentos, e esse é um ponto onde iniciou-se a discussão. Tá? Eu não sei agora te colocar o porquê tecnicamente da requisição, mas eu consigo sim levantar isso e te apresentar, se assim você me permitir. Quer arriscar? Desculpa você intrometido. Não. É o seguinte, professor, vou dar a opinião, tá? Porque, assim, eu tratava dos assuntos de conexão de geração. Talvez tenha alguém aqui que me conheça lá de São Paulo ou não? Não, né? Enfim, a questão da proteção é muito delicada. Realmente a questão, como, por exemplo, a contribuição de uma usina fotovoltaica ela é muito pequena em relação a uma máquina, né, girante. Ok. Mas vamos imaginar o seguinte, aqui as redes são longas, tá? Nível de curto-circuito lá na ponta de um alimentador, que provavelmente esses alimentadores aqui chegam a 30, 40 quilômetros de distância, o ponto mais distante, né? De extensão deve ter até mais de 500 quilômetros o alimentador, mas de ponto, né, mais distante da subestação, por aí. Então o nível de curto realmente é muito baixo. Se você coloca uma usina de 5 mega, vai para 13.000, vai girar em torno de uns 250 amperes. Tá? Em relação ao nível de curto que está ali, que vai bater uns 150 amperes, a contribuição é sensível. Tá? Se fosse conectado próximo à subestação, onde vai sair em torno de uns 8K, 6K a corrente de curto, aí realmente é desprezível. Mas para longas distâncias, realmente começa a proporcionalmente se tornar sensível para o sistema de proteção. Então, é um meio, lógico, a proteção em si, ela tem que estar preparada para que um evento desse, de falta, de curto-circuito, realmente opere. Eu acho que ainda a proteção para esse tipo de usina é muito empírico, né? A gente precisa evoluir muito a questões de sensibilidade, como é que deve atuar ou não deve atuar, se atua por frequência ou não. Enfim, é uma coisa muito verde ainda dentro de, acho que todas as distribuidoras do país. Tá? Então, se eu até pudesse contribuir, porque normalmente quando a gente faz os estudos de seletividade de uma proteção, a gente está acostumado a analisar as fontes como fontes de tensão, né, como um gerador equivalente, a impedância dos cabos, né, e fazer os diagramas de coordenação, né, com os diais de tempo, tópicos, né, etc. O paradigma é diferente no caso do fotovoltaico, que o fotovoltaico é uma fonte de corrente. Então, na melhor das hipóteses, se você dá um curto-circuito numa geração fotovoltaica, ela é uma fonte de corrente limitada pela irradiância disponível pelo Sol naquele momento. Né? Em casos extremos, você vai ter uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, né, que é a condição padrão de um módulo fotovoltaico. Né? Num dia quente, isso aumenta em torno de 0,15%, né?
Então, digamos que esses 250 amperes que você falou, num dia extremamente favorável, vai aí para 260 amperes. Essa é a mesma corrente nominal para a qual a rede foi dimensionada e preparada para receber essa energia. Ou seja, você vai ter no curto-circuito a condição nominal de operação do sistema fotovoltaico. Ou seja, resumindo, um sistema fotovoltaico no curto-circuito contribui com a sua corrente nominal. Né? Ou seja, isso daí, se você levar em conta que a proteção já foi calibrada ou mesmo montada, seja por elo fusível, seja por disjuntor e relés, para a sua condição nominal ser satisfeita, a contribuição é irrelevante. Eu não conheço um caso, já fiz caso. Para mim é bom, eu ganho dinheiro com isso, fazendo a seletividade disso. Né? Mas não conheço um caso em que falou tem que alterar o relé, né? o dial do relé, ou tem que mudar o fusível, né? o elo fusível. Nunca teve um caso. Bom, então... A partir do dia 15, então, é eliminada essa solicitação. Aproveitando o gancho, né? Perfeito. Eu vou ter que conversar com o professor do café. Eu gosto desse papo. Não, Acadêmico. eu tenho essa resposta, mas infelizmente eu não posso passar agora no... Mentira. Eu queria aproveitar, então, já que eu tenho aqui... Quantos anos de distribuidora? 34. Pouco. 35, você foi mais tarde. 35 anos. Então, 35 estágio quanto, velho? 35 anos de distribuidora e mais uns tantos anos bons pela frente, né, André? A gente sabe, é senso comum, o cenário está mudando muito rapidamente. É uma discussão aí que a gente está vivendo ela, nós todos aqui, né? Eu respiro desse setor também. A gente sabe que, né, tem uma linha possível de armazenamento, uma tendência para armazenamento chegando, papel fundamental das distribuidoras, a gente buscando alternativa de geração de energia. E aí eu queria fazer essa pergunta para você e para você. Como é que vocês estão vendo isso? Né? Como é que você entende que as distribuidoras estão vendo isso? Para onde que vocês acham que vai ser o papel da distribuidora? Porque eu acho que isso já está na porta. Na hora que a gente fala aí, na minha percepção, nós estamos falando disso há algo em torno de 5 anos. 5 anos é agora, né? Na hora que a gente já começa a pensar, fazer um plano estratégico que está fazendo isso para daqui a pouco. Qual que vocês, na percepção de vocês, vai ser o papel das distribuidoras de energia daqui nesse cenário de médio prazo? Vou começar aqui. Na área comercial, vai para cá? Primeiro área comercial. Bom, o papel da distribuidora não pode ser outro a não ser viabilizar essas conexões dentro do sistema que ela tiver a concessão, não falando agora apenas no Goiás. Em qualquer lugar, a distribuidora ela tem, e vai parecer que é brincadeira, mas não é, a obrigação de distribuir tudo aquilo que conecta na rede dela. E se elas então hoje não estão preparadas, elas têm que buscar se adequar, que a evolução da geração distribuída já se mostrou há algum tempo que é um caminho sem volta. Eu costumo falar que talvez ela não seja apenas uma energia que a gente dita como fonte renovável, ela não é alternativa, ela é complementar. Sendo complementar, ela tem que fazer parte da nossa matriz energética. Nós temos critérios de sazonalidade muito grandes dentro do Brasil e na falta de uma força hídrica, que é a nossa grande parcela da matriz, nós podemos sim contar com a distribuição de tudo aquilo que é complementar, seja fotovoltaico, seja UTE, assim como apresentado pelo Hélio. O papel da distribuidora nada mais é do que viabilizar que esse cenário se coloque e colocar isso junto com os clientes, tentando fazer a maior aproximação possível com eles. Lógico que a gente não vai trabalhar a parte comercial, mas a parte operacional disso invariavelmente passa pela distribuidora. Então ela tem que sim se preparar, não para daqui 5 anos, a gente está se preparando para começar amanhã. Então a ideia é essa. Perfeito, obrigado. Bom, vamos lá. Eu acho que existem duas linhas, né, de pensamento, né, que eu tenho que analisar. Primeiro o regulatório e depois o técnico. Né? Em relação ao regulatório, eu acho que ninguém tem dúvida que precisa fazer acertos. Né? Então, tem-se essa impressão que a distribuidora quer proteger o mercado, que ela vai perder mercado,
causa da geração distribuída, ok. Mas, sendo isso ou não, realmente ainda a 482 precisa sofrer ajustes, para que o negócio seja bom e justo para todos. Tá? Não só para quem investe, para quem trabalha com isso, como para a distribuidora. Ninguém pode perder. Todo mundo tem que ganhar. Né? Então está sendo aí prevista uma revisão, eu não sei até que a profundidade dela, eu sei que havia aqueles 6 cenários, né, de desconto, ICMS. Eu ainda tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que, na verdade, não se devia mexer tanto na questão da tarifa. Eu acho que tinha que ser muito mais subsidiar o equipamento, porque nem todo mundo tem um capital inicial para investir nos sistemas para implantar na sua casa. Né? Pô, não é qualquer um que tira 20 mil, 30 mil do bolso e fala, faz aí. Não é bem assim. Né? Então, talvez canalizar esforços para diminuir o preço de equipamento, né? Subsídio, alguma coisa desse tipo. Deixar a tarifa um pouco para frente. Né? Então, esse é um aspecto meio comercial e regulatório. Agora, o técnico também tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes, a distribuidora ela pode até negar, ou não vou falar dificultar, mas acrescer necessidades para fazer a conexão, porque realmente passou por uma análise técnica. Eu vou dar um exemplo lá de onde eu vim, do Eletropolo. Pô, a rede, se eu considerar, tem mais de 100 anos. É centenária a rede. Tá? Então, a filosofia sempre foi unidirecional. Da fonte para a carga. Pronto, de repente começa a entrar um monte de coisas assim, começa a mudar os fluxos. Tem que reestudar tudo. Tem que reestudar tudo. Embora, pode, que nem o professor, a corrente de curto não é tão sensível. Tá bom, mas está mudando, né? Na verdade, é uma nova escola, um novo aprendizado para todo mundo. Quem está lá dentro, né, fazendo a gestão do sistema, da rede, a própria operação, e para que vocês também que estão, vamos dizer, ingressando nesse mundo, porque um não vive sem o outro. Né? E volto a falar, tem que ser bom para todo mundo. Né? Então tem que ser bom para o consumidor, para o integrador, para o distribuidor de material, quem vende, para todo mundo. Principalmente para o consumidor agora, né, que é aquele que produz e consome, né, que é o consumidor. Sem dúvida, eu acho que a curva é essa mesma, a curva de aprendizado na boa intenção a gente consegue construir isso, eu não tenho dúvida. Até tinha mais uma, eu vou deixar agora para dar uma última pergunta, acho que você tinha se manifestado, certo? Com o microfone. Já está, então eu vou deixar duas, porque também havia pedido. Perfeito, por favor. Vinícius Daniel X, queria agradecer a apresentação dos dois, eu conheço já há um longo tempo os dois, foi muito boa. Vou pegar licença já que o professor usou, vou fazer uma para cada um também rapidinho. Aquele e-mail que você colocou em WhatsApp para tirar dúvida, vai ser só para conexão ou é para a parte de pós-conexão também, de dúvida na conta, essas coisas? E Hélio, sobre cogeração a gás, tem alguns clientes que eles entendem que pela utilização do gás, aí você desvirtua um pouco do renovável, cliente que pensa em sustentabilidade, esse tipo de coisa. O que você pensa nesse sentido? Vinícius, a gestão de tudo aquilo que eu apresentei aqui é até o ponto de conexão. Pós-conectado, o cliente vai buscar os canais de atendimento que já são para alta tensão. O executivo de atendimento, todos já foi distribuído, ou se não souber quem é, pode mandar naquele e-mail, a gente informa qual é o contato. E para aqueles conectados em baixa tensão, são os canais de atendimento distribuídos, já disponíveis em todo o estado. Bom, vamos lá. Se for fazer uma análise básica, né, muito rasa, vai falar, pô, mas você está queimando gás, né, para gerar energia, isso é renovável ou não, né? A gente não pode esquecer o seguinte, tem algumas ações agora que vai ser possível inserir biogás dentro do sistema de uma distribuidora de gás. Né? Então, a gente tem algumas tecnologias e tem recursos para fazer isso. Então, ao momento que eu consigo pegar, inserir biogás dentro desse sistema, eu estou deixando de quê? Com que esse gás, se esse biogás fosse emanado para a atmosfera, eu não sei se vocês sabem a relação, mas o metano é 20 vezes mais poluente do que o CO2. Né? Então, nos aterros, mesmo que não haja um aproveitamento para você gerar energia,
eles têm que fazer a queima do gás. Porque realmente ele é muito mais poluidor, né? Ofende muito mais a camada de ozônio do que o CO2 em si. Então, de uma maneira indireta, ele é uma geração renovável. Eu acredito que sim. Quanto maior for a participação no futuro, mais ainda. Obrigado, André, também. Bom, vamos para aqui ali, a última pergunta, e aí a gente está liberado para Boa tarde a todos, Arthur Santana, um dos proprietários da Bluesol Goiás. Duas perguntas bem rápidas e objetivas para o André. Primeira, uma unidade geradora pode receber crédito de outra unidade geradora? Segunda, nós temos percebido uma variação nos critérios de análise nas solicitações acima de 10K. Dependendo de quem recebe o projeto, ele solicita alguns documentos diferentes. Inclusive, nós já tivemos projetos reprovados por excesso de informação. Com esse novo processo, haverá também uma padronização nos critérios de análise? A primeira pergunta, se uma geradora pode, sim, nós fizemos essa consulta e não há problemas nenhum. Nós tínhamos até 50, 60 dias atrás um problema em sistema onde não era possível fazer esse registro. Foi corrigido, então hoje já está pacificado. É possível e é também viável, sistemicamente falando. Tem alguma limitação? Não. Oi? Tem alguma limitação? Não. Não. E quanto à análise de projetos, se já estava acontecendo de ter análises divergentes, já está errado. Então, sim, a gente já tem mapeado, tem brigado muito para a gente tentar unificar isso. Tanto unificar a forma de trabalho, tá? É lógico que a gente tem características de cada analista, uma forma de enxergar o projeto. A gente não vai conseguir tirar a individualidade de cada um deles. Mas a análise padrão, aquilo que se espera que seja apresentado, isso tem que ser uno. E se hoje não está sendo, é algo que a gente com certeza vai repensar. Então, desculpa o paralelo, mas de fato já aconteceu de projeto reprovado 3 vezes, cada um por um critério diferente. Você corrige um, agora é outro, corrige um, agora é outro. Então, realmente, a gente se sente ofendido com a qualidade técnica, de ver que não está sendo levado em consideração questões técnicas, assim, questões meio subjetivas ou pessoais. Isso realmente, para quem depende da concessionária, é um pouco frustrante. A gente vê que não está limitado a normas, e sim a sabe-se lá o quê. Né? Realmente tem que ser bem olhado. Não, perfeito. O seu nome, desculpa? Túlio. Túlio, igual eu posicionei esqueci o nome dele também, Arthur, né? Aonde há problemas e vocês estão me trazendo isso, é algo sem dúvida nenhuma que vai ser levado em pauta para a gente conseguir a forma de tratar. Não dá para a gente apresentar para vocês um canal e esperar a confiança de vocês nesse serviço, se ali dentro se espera uma análise técnica, ela não está sendo técnica. Tá? Hoje nós temos lá uma equipe que ela é boa, talvez falte ali um alinhamento, uma falta de como tratar, isso tudo a gente vai levar para dentro de casa e num tempo curtíssimo, esses problemas que vocês estão apontando para a gente vão ser corrigidos. Isso daí você não precisa ter dúvida. Existe algum canal para ouvidoria, por exemplo? No sentido de ajudar a melhorar mesmo esse tipo de processo? Tem sim o canal da ouvidoria, você sabe de cabeça, Marcelo? O canal da ouvidoria, se tiver algum problema, vai ser o mesmo canal que é utilizado para qualquer problema relacionado à energia elétrica. Eu acho que é importante só complementar o que o André está dizendo. Deixa eu só pedir licença um pouquinho. O Marcelo, ele é o gestor de toda a parte de clientes corporativos da Enel Goiás, tá bom? Excelente. E mensalmente a gente está tendo uma reunião com a ABGD, né, André? E com o objetivo, e esse é o objetivo, a gente fazer o acompanhamento. Já tivemos 2 reuniões, temos uma próxima agora no mês de setembro. Então a gente está com o objetivo de uma vez por mês nos reunirmos e eles trazerem para nós onde que a gente está tendo algum problema, onde a gente pode melhorar, se ainda tem algum problema em nível de faturamento ou no processo, no fluxo de instalação do sistema de geração distribuída. Então qualquer situação que vocês tiverem também, podem estar levando ao Carlos, que ele tem ido nas reuniões conosco junto com a equipe dele, representando a ABGD, e o objetivo é estar melhorando realmente o atendimento. Muitos esse fluxo que foi apresentado saiu de algumas ideias dessas reuniões, para a gente estar melhorando o fluxo de atendimento. Todo mundo conseguiu escutar o que o Marcelo falou?
Não. Fé, tem que ter fé, ué. Uma observação. Bora. Uma observação. Uma procuração específica que é no modelo de vocês é uma alteração de traçado de rede para GD. No GD aceitaram. Na alteração de traçado de rede não aceitaram. Eu tive que desmembrar, fazer duas procurações praticamente do mesmo serviço, do mesmo cliente. Por quê? É o mesmo caso dele aqui também, aconteceu a mesma coisa. Gente, eu vou pedir o seguinte. Porque aqui, quando eu falei que era 2h30, eu falei brincando. A gente para mesmo, é de verdade, a gente para mesmo com o almoço. Não, é culpa minha. Como eu sou casado, é uma frase que eu uso muito, é culpa minha. Então, assim, eu vou agradecer aqui o Hélio, vou agradecer o André, tenho certeza que tem muita discussão, tem muita coisa. Eu percebo que há um interesse legítimo da distribuidora, no caso da Neo Goiás, de resolver. E, desculpa, acho que foi colocado, enfim, vai ser disponibilizado também as apresentações e tudo, certamente na apresentação do André tem. Então vamos nos liberar agora para que cada um possa aí voltar um pouco mais satisfeito do almoço, agradecer a presença de todos e vamos seguir com a parte da tarde. Obrigado. Pessoal, só lembrando que